Gálatas 4, de 1 até o versículo 7. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Até aqui, até o versículo 7, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema da nossa aula, dando prosseguimento hoje pela manhã, é Jesus Cristo, o maior de todos os acontecimentos. Jesus Cristo, o maior de todos os acontecimentos. E qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa proposta dentro desse tema? Considerar, e não só considerar, mas também aprender um fato que jamais nós devemos esquecer. E que fato é este? E que verdade é esta? Jesus Cristo, Ele foi, é e sempre será a maior ou a mais importante pessoa que já passou e já passou aqui por esse mundo, que já passou e já passou aqui por esta terra. Então, o foco da nossa lição, o nosso objetivo é justamente trabalhar esse aspecto, a importância da pessoa de Jesus Cristo. E como é que nós estamos, como é que nós estamos desenvolvendo esse tema, como é que nós estamos desenvolvendo essa proposta? A gente está observando alguns aspectos que estão relacionados à vinda de Jesus Cristo para esse mundo. Tanto é que no primeiro ponto da nossa aula, no primeiro ponto da nossa lição, nós consideramos o cenário no qual Cristo ele veio a este mundo. E aí a gente tomou como base a expressão que Paulo usa aqui nesse texto, que o Filho veio, no dizer de Paulo, abro aspas, na plenitude do tempo. Então nós vimos isso na semana passada. A gente aprendeu que essa expressão plenitude do tempo diz respeito ao agir de Deus na história, preparando todos os fatos, todos os acontecimentos para a vinda do seu Filho. Se dá no tempo certo, se dá no tempo exato. Para quê? Para que seu Filho não só viesse, mas também para que a mensagem do seu Filho ela pudesse se expandir, como de fato ela se expandiu por todo o mundo. Então, nesse sentido, desse cenário, vamos assim dizer, no qual Cristo veio, o que foi que nós vimos na semana passada? A gente considerou a contribuição de alguns povos que, mesmo sem saber, eles estavam sendo instrumentos de Deus no cumprimento da sua vontade. Por exemplo, nós citamos a contribuição cultural vinda do povo grego, dos gregos. Através de quê? Através da língua. Porque no período em que Cristo veio, existia meio que como uma língua universal, que era falada, que era usada pela maioria das pessoas. E que língua era essa? Era justamente a língua grega, no sentido específico, o grego koiné, que foi a língua que foi escrita todo o Novo Testamento, ou que foi escrito, melhor dizendo, todo o Novo Testamento. Então, o Evangelho se popularizou, o Evangelho se propagou e, de certa forma, com esse benefício. Mas não só isso. Nós vimos também a ajuda, a contribuição que o povo romano deu em relação à vinda de Jesus Cristo. E essa ajuda, essa contribuição, ela se dá de pelo menos duas formas, ela se dá de pelo menos duas maneiras. Em primeiro lugar,
por causa da construção das estradas, que foi uma característica específica do Império Romano, estradas que cortavam todo o Império Romano, de norte a sul, de leste a oeste. Então isso contribuiu, sobretudo, para o trabalho missionário, em especial o trabalho de Paulo, e assim ele disseminar o Evangelho por todo o Império Romano. Mas não só isso, os romanos, eles ajudaram, os romanos, eles contribuíram de uma segunda forma, de uma segunda maneira, através daquilo que nós chamamos de Pax Romana, a paz romana, porque no tempo do Império Romano existia como que uma paz universal, não tinha conflitos internacionais. Então isso permitiu também o avanço do Evangelho, sobretudo a propagação do Evangelho da paz, que é um dos aspectos do Evangelho de Jesus Cristo. Então veja, os romanos, usados por Deus, contribuíram em relação à vinda de Jesus Cristo. Os gregos, também usados por Deus, fizeram também a sua contribuição, ou deram também a sua contribuição. Mas não só isso. Em terceiro e último lugar, a gente viu a contribuição também do povo judeu, do povo da aliança, do povo de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Eles professavam a crença em um só Deus, o que nós chamamos de monoteísmo, mas não só isso. Dentro da crença que caracterizava o povo judaico, existia a esperança da vinda de um Messias, de um enviado. Então existia essa expectativa entre o povo judeu e cooperou, porque quando de fato Cristo veio, essa promessa ela foi concretizada. Então veja, não só os gregos, os romanos e os próprios judeus, eles foram povos utilizados por Deus, que criaram todo o cenário propício para a vinda de Jesus Cristo. Então, a gente percebe que Cristo, de fato, é o personagem mais importante da história da humanidade, em primeiro lugar, por causa do cenário, o cenário todo especial no qual ele veio. Mas não só isso. Na semana passada, no segundo momento, o que foi que nós consideramos? O que foi que nós vimos? Nós vimos alguns aspectos peculiares que estão presentes no envio que Deus fez do seu Filho na vinda de Cristo a este mundo. Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo, ele era o enviado amado de Deus. Deus, ele se interpôs, vamos assim dizer, na história da humanidade, e conforme o seu propósito, conforme a sua deliberação, ele mesmo, Deus, envia não alguns dos profetas, como ele enviou ao longo de todo o Antigo Testamento, mas ele envia o seu próprio Filho, o seu amado Filho, para cumprir o seu propósito redentor. A gente viu esse aspecto em especial em relação à vinda de Jesus Cristo. Mas não só isso, a gente viu também que na vinda de Jesus Cristo, ele resolveu o maior de todos os nossos problemas, a maior de todas as nossas dificuldades. E qual foi a resolução que Cristo ele deu ao maior de todos os problemas, a maior de todas as nossas dificuldades com a sua vida, com a sua vinda? Ele resolveu o problema do nosso pecado. Ele resolveu o problema do nosso mal. A vinda de Cristo teve esse objetivo, nos livrar, nos salvar e nos redimir. Vimos isso também na semana passada. E por fim nós vimos também na semana passada que Cristo ele veio de maneira sobrenatural. Por quê? Ele nasceu de uma mulher, ele teve uma natureza humana, ele nasceu de uma mulher, ele foi fruto do milagre de Deus na Virgem Maria. A gente observou esse aspecto relacionado à pessoa de Cristo, a sua natureza humana, ou seja, Deus se tornando carne para que assim pudesse consumar a nossa salvação. E por fim também a gente viu um quarto aspecto, que é o fato de Cristo ter vindo sob a lei, no sentido de que ele veio, ele se encarnou, ele tomou a forma humana e ele cumpriu completamente a lei de Deus, em todos os seus aspectos, em todos os seus detalhes. E se não obstante o fato dele ter cumprido essa lei, ele recebeu as penalidades de um transgressor dessa lei, para que assim ele pudesse nos salvar. Então, com base aqui nesse texto de Gálatas capítulo 4, sobretudo nos versículos 3 e 4, a gente vê esses quatro aspectos relacionados à vinda de Jesus Cristo. O envio que o Pai fez do seu próprio Filho, esse envio, ele teve como objetivo resolver o problema do nosso mal. Ele veio nascido de mulher, ele veio sob a lei. Então, resumidamente,
Foi isso que nós vimos na nossa aula passada, foi isso que nós vimos no estudo anterior. Então, o que é que a gente vai fazer hoje, meus irmãos? O que é que a gente vai fazer hoje, minhas irmãs? A gente vai concluir o estudo da nossa lição. Eu peço que vocês, por favor, abram aí as suas apostilas na página número 8. É a última página aí que vocês têm aí, que foi entregue, que diz respeito ao ponto 3. E o que é que nós temos aqui no ponto 3? Nós temos a missão do Filho. Qual foi a finalidade da vinda de Jesus Cristo? De certa forma, a gente já falou um pouco disso, quando a gente mostrou agora há pouco que Cristo veio para resolver o problema do nosso mal. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação, no seu sentido mais detalhado, no seu sentido mais específico, como é que isso se deu? Como foi que isso aconteceu? Então, é o que nós vamos considerar, é o que nós vamos ver hoje pela manhã, pela graça e pela misericórdia do Senhor. A missão do Filho, a finalidade do envio do Filho aqui a este mundo. Então, diz o seguinte, a nossa lição: a grande missão do Filho, que veio na plenitude dos tempos, foi, e aí eu abro aspas, para aquilo que o apóstolo Paulo fala, aí no texto de Gálatas, capítulo 4, de forma específica no versículo 5. Então veja o que Paulo diz aqui, ó. Para que foi que Cristo veio? Por que foi que Cristo veio? Paulo ele diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, a razão pela qual Cristo ele veio aqui a este mundo. Na verdade, algumas razões pelas quais Cristo veio a esse mundo. O apóstolo Paulo aqui, ele nos mostra, o apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina duas finalidades básicas que estão relacionadas ao envio de Cristo, à missão do Filho aqui entre nós. Cristo ele veio nos resgatar e Cristo ele veio nos adotar. Nunca esqueçam desses dois aspectos. Eles estão diretamente relacionados à missão do Filho aqui entre nós. Então, quando a gente pensa em Natal, quando a gente pensa em nascimento de Jesus Cristo, várias coisas, elas devem vir à nossa mente, em termos de propósito, em termos de finalidade. Contudo, jamais a gente pode esquecer pelo menos essas duas. Quais? O fato de Cristo ter vindo para nos resgatar e o fato de Cristo ter vindo aqui a este mundo para nos adotar. Porque essas duas coisas, elas estão diretamente relacionadas à nossa salvação. Então, a vinda de Cristo, ela é importante? Ela é o fato mais importante na história da humanidade? Com toda certeza. E por que isso? Porque ele veio. Ele veio em primeiro lugar para nos resgatar. Ele veio em segundo lugar para nos adotar. Resgatar e adotar. Ou redimir e adotar. A palavra redenção, ela tem um significado, meus irmãos, ela tem um significado, minhas irmãs, muito especial. A palavra redenção, ela tem um significado muito especial. E quando a gente considera o significado da palavra redenção, no sentido espiritual, aí que esse significado ele se torna especial. Redenção, biblicamente falando, diz respeito na libertação que Cristo fez de cada um de nós, dos nossos pecados, das nossas transgressões e da nossa condenação. Nos tempos do apóstolo Paulo, era muito comum essa palavra ser usada, a palavra redimir, a palavra redentor. Por quê? Porque ela era aplicada ao fato de você comprar um escravo e deixá-lo livre, deixá-lo liberto. Porque no tempo do apóstolo Paulo existia a escravidão e existia as feiras de escravos. Sim, existiam feiras específicas onde se comercializava escravo. Então, muitas vezes, determinadas pessoas, condoído pela situação de um determinado escravo, o que é que ele fazia? Ele comprava. Ele comprava a libertação daquele escravo, para que ele pudesse ser livre, para que ele pudesse seguir a sua vida. E esse ato, ele era chamado de redenção. Esse ato, ele era chamado de redenção. Aí veja, que no sentido espiritual, foi isto. Foi justamente isto que Cristo, ele fez. Ele nos comprou, para que assim nós pudéssemos estar
livres. Ele nos redimiu para que assim nós pudéssemos ser livres e livres no Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 5, que Cristo veio para resgatar os que estavam sob a lei. Na verdade, todos nós estávamos nessa condição. Nós estávamos sujeitos à lei de Deus, e sujeitos à lei de Deus como uma condição de salvação, razão pela qual nós estávamos condenados. Por quê? Porque ninguém, com exceção de Jesus Cristo, pode cumprir a lei de Deus. Ninguém, com exceção de Jesus Cristo, pode cumprir a lei de Deus. Então, esse era o nosso quadro. Estávamos sujeitos à lei de Deus, nós éramos incapazes de cumprir essa lei, e nós estávamos fadados a quê? A condenação. Ela era certa. Aí Cristo, ele vem e nos resgata da maldição da lei. Como? Ele mesmo fazendo-se maldição em nosso lugar. Olha só o que Paulo fala um pouco antes desse texto de Gálatas. Abra aí, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo número 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha só que coisa fantástica. A gente observa aqui Cristo fazendo por nós, razão pela qual ele veio a este mundo. Essa foi a sua missão, Gálatas 3, versículo 13. Olha só o que nos é dito, ó. Cristo nos resgatou de quê? Nos redimiu de quê? Paulo ele complementa: da maldição da lei. Na lei havia o requisito: a alma que pecar, essa morrerá. Então nós pecávamos em tudo aquilo que Deus exigia de nós. Por isso nós estávamos fadados o quê? A morte. E morte aqui é morte no sentido eterno. Então Cristo ele veio para nos tirar, nos livrar, nos libertar dessa situação. Por isso Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. E como é que ele fez isso? Como foi que ele fez isso? Como foi que ele nos libertou? Como foi que ele nos redimiu da maldição que repousava sobre nós, a maldição da lei de Deus, pelo fato de nós sermos transgressores? Como foi que ele fez isso? Aí Paulo vem e complementa a sua informação. Ele diz: fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Estão lembrados da mensagem do domingo à noite? Os 3 níveis de sofrimentos pelos quais Cristo passou: sofrimentos de ordem física, sofrimentos de ordem emocional, sofrimento de ordem espiritual, e que a gente já via Davi falando sobre eles lá no Salmo 22. Então, enquanto esteve ali na cruz, Cristo ele se fez maldito por cada um de nós. Ele assumiu o nosso lugar. Por isso ele sofreu na sua carne, por isso ele sofreu nos seus sentimentos, por isso ele sofreu no seu espírito. Para quê? Para fazer o que Paulo nos ensina aqui, para nos libertar da maldição que repousava sobre nós, de sermos transgressores da lei de Deus, da lei do Senhor, da sua vontade em relação à nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente não pode jamais esquecer, a gente não pode jamais desconsiderar esse fato. A vinda de Jesus Cristo, ela se reveste desse acontecimento todo especial, porque dentro da missão da vinda de Jesus estava o nosso resgate, estava a nossa redenção, estava a nossa libertação da maldição da lei. Mas não só isso, estava a nossa redenção da nossa libertação dos nossos pecados. Abram aí, por favor, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo número 7. Efésios 1, versículo 7. Veja que Cristo nos redimiu da maldição da lei, e Cristo vai nos redimir aqui
dos nossos pecados. Olha só a coisa interessante, como a redenção dele é completa, ela é perfeita. Ela é completa, ela é perfeita. Efésios 1, versículo 7. Falando da obra de Jesus Cristo. Falando daquilo que Cristo fez, uma vez que veio aqui a este mundo. O que é que Paulo diz? Veja, prestem atenção. Efésios 1, versículo 7. Ele diz: no qual temos está vendo aí? A palavra redenção mais uma vez surgindo? A palavra redenção mais uma vez aparecendo? Paulo diz: no qual temos a redenção. Como? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É aqui, meus irmãos, onde se apoia uma das bases, um dos alicerces daquilo que a gente chama de segurança eterna da nossa salvação. Porque a gente é salvo e salvo para sempre. Porque nós podemos ter segurança da nossa salvação, porque Cristo ele nos redimiu e nos redimiu de todos os nossos pecados. Porque a grande coisa que nos atrapalha diante de Deus são os nossos pecados. É aquilo que trava a nossa comunhão com o Senhor, é aquilo que faz com que nós recebamos a sua justiça, é aquilo que nos coloca numa situação desgraçada perante Deus. Mas veja que, com a vinda de Jesus Cristo, Ele nos liberta dessa condição. Porque com a morte que Ele fez, morte de cruz, assumindo a nossa condição pecaminosa, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Sejam pecados passados, sejam pecados presentes e até mesmo pecados futuros. É uma quitação completa, é uma quitação total. Por isso, a redenção ser algo tão importante para nós. Veja, ela faz com que a gente seja liberto da lei como instrumento de maldição. Veja, ela faz com que nós sejamos livres dos nossos pecados. Mas não só isso, não só isso. A redenção que Cristo propicia através da sua vinda, sobretudo quando Ele morre lá na cruz do Calvário, faz agora, meus irmãos, minhas irmãs, com que nós possuamos, com que nós tenhamos vida e vida eterna. Vida e vida eterna. Olha só, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Nos é dito, lá no livro de Apocalipse. Abram aí, por favor. Apocalipse, capítulo 5. Aqui você vai ter um dos cânticos celestiais que vai ser entoado nos céus. E nos céus vai ser declarada a redenção que Cristo ele fez pelo seu povo. Pelo seu povo. Pelo seu povo. Abram aí, por favor. Livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 10. Aqui é o canto que é entoado pelos seres viventes, pelos 24 anciãos, quando eles se prostram diante do Cordeiro, diante de Jesus Cristo. Olha só o que eles cantam, olha só o que eles entoam. Apocalipse 5, verso 9 e também o versículo número 10. Vai ser a redenção, vai ser a redenção. Olha só o que é dito, ó. E entoavam novo cântico dizendo para Jesus aqui glorificado, ressurreto, na glória celestial: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque o Cordeiro é digno de fazer isso. Eles complementam: porque foste morto, veja, e com o teu sangue compraste, ou seja, redimiste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Veja que a salvação que Cristo conquista, ela é uma salvação indistinta. Ela não faz diferença. Ela não faz distinção de pessoas. Veja que ela engloba pessoas de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. E Cristo redimiu, comprou essas pessoas para quê? Olha só, versículo 10. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste como reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Está vendo aí, meus irmãos? Está vendo aí, minhas irmãs? Que coisa maravilhosa a gente aprende relacionada à redenção de Jesus Cristo. A certeza de salvação, que nós reinaremos na glória celestial.
na consumação de todas as coisas, na consumação do plano de redenção. Então tudo isso aconteceu porque Cristo, ele veio a este mundo. Talvez seja por isso que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele fale e ele defenda a importância de nós sempre nos lembrarmos do nascimento de Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, às vezes, minhas irmãs, a gente comete alguns equívocos e às vezes a gente termina se equivocando quando a gente valoriza determinados aspectos da pessoa de Jesus Cristo em detrimento de outros. Por exemplo, a gente tem uma tendência muito comum, muito natural, de valorizar a morte que Cristo fez, ou a morte que Cristo ele teve de si mesmo, lá na cruz do Calvário. Ela foi importante? Foi. Mas Cristo ele só morreu no Calvário porque um dia ele nasceu. Então o nascimento dele também é importante. Como é a ressurreição, porque marca o triunfo dele sobre a morte. Então quando você analisa toda a vida e todo o ministério de Jesus Cristo, você vai ver que cada um dos estágios ele tem a sua importância. E eles se harmonizam, sobretudo produzindo uma salvação que é perfeita, desde o seu nascimento até o estágio que ele vai passar, que é o da sua glorificação, quando ele vier para buscar a sua igreja. Então tudo é importante quando você considera a pessoa de Jesus Cristo. E aqui no caso o seu nascimento, porque foi através do seu nascimento que todas essas coisas elas foram proporcionadas, elas foram propiciadas. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Mas antes da gente avançar um pouco, eu quero trabalhar agora a adoção que Cristo promoveu através da sua vinda. Antes de eu entrar nesse detalhe, eu queria saber dos irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração que alguém desejasse fazer em cima disso que a gente já trabalhou até aqui? Não? Podemos seguir? Muito bem. Então o que é que nós estamos a ver? A missão do Filho. Para que Cristo ele veio a este mundo? Para cumprir que missão? A gente já viu pelo menos uma. A missão da redenção, que é o ato dele nos comprar para si e nos libertar. Nos libertar da maldição da lei, nos libertar do peso do pecado e nos garantir uma eterna e eterna salvação. Contudo, conforme a gente observa, e aí eu peço que você volte a sua atenção para o livro de Gálatas. Abra mais uma vez aí, Gálatas capítulo 4, versículo 5. A parte B do versículo 5, você vai ver aí um outro propósito relacionado ao envio do Filho. Ele veio para nos redimir, sim, mas para fazer o que mais? Olha só, Gálatas 4, 5, a parte B. Eu vou ler todo o verso, mas eu quero concentrar minha atenção no versículo 5, ou na parte final. Ele diz, resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É interessante, meus irmãos. Como é, Marisa? É o nosso registro de novo nascimento espiritual, né? Para confirmar o fato. E aí quando você analisa esse texto aqui de Gálatas 5, essa parte B, você chega à conclusão, pelo menos de uma coisa. Se Cristo não tivesse vindo, nós não poderíamos ter recebido a adoção de filhos. Concorda? Pelo dizer do apóstolo Paulo aqui, se Cristo não tivesse vindo, nós não poderíamos receber a adoção de filhos. Aí uma pergunta surge, uma indagação ela aparece na nossa mente. Mas, quer dizer que nós não éramos filhos de Deus? Não, meus irmãos. Não, minhas irmãs. Filhos criados, sim. Mas no sentido espiritual? Não. Não é porque no sentido criador, Deus é nosso Pai, como Ele é Pai de toda a criação. Mas no sentido espiritual, nós havíamos perdido. O que Marisa está observando é uma coisa interessante. Como era a salvação dentro do período do Antigo Testamento, né? Porque dentro do período do Novo Testamento,
a gente acaba tendo uma facilitação no nosso entendimento, porque a gente crê no Messias que veio, né? Na morte que ele fez, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, beleza, fica mais fácil para nós. Mas e no Antigo Testamento, como era? Eu vejo que no Antigo Testamento a norma de salvação pelo Filho, ela permanece, só com um diferencial, era uma promessa, não tinha a vinda de Jesus Cristo, o Messias propriamente dito, isso, era na fé na promessa, fé na promessa. Isso, exatamente. Por isso que Abraão, ele é o pai da fé, porque ele creu na promessa. Então, para nós, é mais fácil hoje, que a gente olha para trás, ela já está com a obra completa. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles viam o futuro e ainda não estava tão claro. Então, nesse sentido, a gente é privilegiado também. Mas aí, a gente percebe, né, que em Cristo, a salvação ela se torna uma realidade, tanto no Novo como no Antigo Testamento. A diferença é que no Antigo como uma promessa e no Novo como uma realidade. E até mesmo essa questão da adoção. O ensino acerca da adoção espiritual, você vai encontrá-lo no Novo Testamento. No Antigo Testamento não, porque se confundia muito aquela questão do povo de Deus ser o povo no sentido racial, o povo de Israel. Então no Novo Testamento não, porque no Novo Testamento a igreja de Deus, ela não é uma igreja apenas nacional, como era no Antigo Testamento, ela é agora uma igreja internacional, e essa concepção de adoção, ela se torna clara. É por isso que você vê o apóstolo Paulo falando sobre isso, você vê ele falando lá em Romanos capítulo 8, você vê ele falando aqui em Gálatas capítulo 4, então o conceito da adoção no Antigo Testamento, de fato, ele não é claro, ele só se torna claro no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo. Aí fica tudo mais claro. As peças, elas se encaixam, vamos assim dizer, né? Vamos assim dizer. Então, a nossa condição, antes da vinda de Jesus Cristo, era que nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos filhos de quem? Abra aí, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. 2:1-2. Olha só, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo falando para os efésios, que agora eram salvos, mas que dantes não eram. E ele diz mais acerca deles, versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais todos nós andamos outrora. Paulo se inclui também nessa realidade anterior à sua salvação. Não era uma realidade apenas dos gentios, mas uma realidade dele, Paulo, como judeu. E ele complementa: segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, veja, e éramos, por natureza, filhos de quê? Da ira, como também os demais. Essa era a condição dos homens antes da vinda de Jesus Cristo, aqueles que não haviam sido salvos pela promessa do Salvador ainda. E veja que com Cristo não, a gente recebe a nossa adoção, o título adotivo. É bem interessante, porque no tempo do Novo Testamento, lá no Império Romano, já existia aquilo que a gente chama do Instituto da Adoção. As pessoas já adotavam, né, crianças. A diferença é que elas adotavam mais pessoas adultas. Geralmente pessoas que tinham certa qualificação, no sentido cultural, no sentido físico, porque você queria adotar alguém que tinha certas prerrogativas, certas características positivas, porque você se orgulhava. Então, os adotados, geralmente, eles recebiam adoção por alguma coisa que eles faziam ou eram. Deus não, meus irmãos. Ele mudou completamente essa regra. Deus adota pessoas indignas para que elas se tornem seus filhos. Ele inverte a lógica humana. Então, quando Paulo fala da adoção, qualquer romano entendia isso. Só que dentro dessa perspectiva, que Deus adota pessoas indignas, e os romanos adotavam pessoas, entre aspas, dignas.
Então, nesse conceito de adoção está o fato de Deus nos trazer para a sua família. Mas não é como um parente longe, um primo segundo, um primo terceiro. Eu sempre digo, né? A terceira pessoa depois de ninguém. Não. Deus, ele nos adota na sua família em uma condição toda especial. E que condição toda especial é essa? Ele nos adota na condição de filhos. Abra aí, por favor, meus irmãos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aqui, meus irmãos, é um privilégio. E que grande privilégio. Olha, se a gente considerasse bem esse aspecto, meu irmão, minha irmã, a gente era agradecido a Deus continuamente. É porque a gente não considera. Mas se nós considerássemos, a gente era agradecido a Deus continuamente, porque não é brincadeira não. Olha só o que Paulo fala, de tudo que se deu conosco, na nossa introdução na família de Deus, na condição de filhos. Olha só. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 12, para a gente poder ter uma compreensão mais exata da situação. É dito o seguinte, ó. Abriram? Romanos 8, a partir do 12? Sim? Muito bem. Ó, acompanhe comigo, por favor. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Da nossa vontade a gente não pode fazer ou produzir nada espiritualmente bom. Não. Carne aqui é vontade humana, certo? Versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feios do corpo, certamente vivereis. E agora, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Veja que existe uma distinção. Lá em Efésios 2, de 1 a 3, Paulo diz que antes da salvação, não só ele, Paulo, bem como os efésios para os quais ele escreve, Paulo se intitula aqui como filho da ira. E aqui ele fala que aqueles que têm o Espírito Santo são filhos de Deus. Então perceba, existe uma classificação que divide, vamos assim dizer, as pessoas. As que são filhas, espiritualmente falando, de Deus, e as que não são filhas, espiritualmente falando, de Deus. Então essa concepção, dizer que Deus é pai espiritual de todo mundo, não. E somente é designado, somente é reconhecido como filho de Deus, aquela pessoa que tem quem? É a condição. Sem Espírito, você não é filho. Sem Espírito Santo, você não faz parte da família de Deus. E aí Paulo segue, dentro da sua linha de raciocínio, e ele diz, verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes, veja, o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão Abba aqui, é pai no sentido carinhoso. Se a gente fosse trazer para o nordestinês, né, seria painho, né? Se a gente fosse trazer aqui para a nossa língua. Então, é pai, mas é pai no sentido assim, mais carinhoso, entendeu? Então, veja que isso aponta para uma intimidade que agora você tem com Deus e Deus tem agora com você. Então, veja que Deus enviou o Espírito de adoção. E é justamente por causa disso que a gente não pode viver mais amedrontado, não, jamais. Seja com medo de perder a salvação, seja com medo de fazer determinadas coisas para receber o favor divino, não. Favor é favor porque ele é dado a quem não merece. Então é por isso que a gente não pode construir a nossa vida cristã baseado no que eu faço ou o que eu deixo de fazer, não. Pela graça. Eu faço e deixo de fazer determinadas coisas que agradam a Deus. E nisso não tem nenhum merecimento. Deus, na sua graça, mesmo assim me abençoa. Então, Paulo está falando acerca disso. E ele prossegue, versículo 16. Paulo prossegue. O próprio Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um testemunho interno que é dado pelo Espírito Santo, confirmando a nossa condição filial. Todo e qualquer salvo tem essa convicção, meus irmãos. Deus fala ao nosso coração e confirma o fato de que nós somos filhos de Deus. Isso é um testemunho interno, isso é uma experiência pessoal que cada um de nós temos enquanto salvos na pessoa de Jesus Cristo. Se nós não temos, é porque ainda nós não passamos por essa experiência, a experiência de salvação, de termos sido adotados por Deus. E Paulo complementa: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, ou seja, com Cristo, também com Ele, com Cristo, seremos glorificados. Então, Cristo veio para isso, meus irmãos. Cristo veio para isso, minhas irmãs. Ele veio para nos adotar. E é como é dito aqui na lição: o Espírito Santo que habita em nós é a nossa certidão de nascimento espiritual, que confirma que Deus, Ele é o nosso Pai, porque Ele testifica com o nosso espírito. Fomos adotados. Exatamente. Isso que Marisa falou é importante, né? Foi o que ela disse, né, em linhas gerais. Essa questão de muitas vezes você passar pelo sacramento do batismo, mas não ter tido uma experiência de novo nascimento. E conforme a história que ela destacou, você até mesmo servir ao ministério, servir no ministério, sem que, contudo, tenha sido uma pessoa salva. Pode acontecer? Pode. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sobretudo quando nós estamos nesse processo de investigar ou de entrevistar, melhor dizendo, os candidatos ao batismo, para que nós sejamos mais incisivos e realmente possamos ver com eles se de fato eles passaram pela experiência do novo nascimento, para não correr esse risco, porque muitas vezes as pessoas pensam que é o batismo em si que salva. Batismo não salva. Batismo é a evidência da salvação. A salvação tem que vir antes e depois vem o batismo. Então, a pessoa tem que ter esse testemunho interno, que o apóstolo Paulo fala aqui, do Espírito Santo testemunhar e falar o nosso coração. Então, há novidade de vida, a tristeza pelo pecado, a desejo de oração, a disposição de servir a Deus são evidências. Então, se essas coisas não forem averiguadas, infelizmente hoje a gente, quando faz observações nesse sentido, as pessoas dizem logo: você quer me julgar? Ninguém pode me julgar, não é que a gente julgue, mas há evidências. Tanto é que Cristo disse que uma árvore, ela é reconhecida através de quê? Dos seus frutos. Então, se você tem fruto de salvação, não se preocupe, eles serão manifestos. Se não forem, avalie, considere, não há problema nenhum, porque é melhor você passar por esse processo de avaliação e de se auto-questionar do que você tomar uma posição equivocada pensando uma coisa quando na verdade é outra, né? No dizer de Hernandes Dias Lopes, é você estar perdido na casa do Pai, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, e a gente tem que ter essa certeza da experiência da salvação, confirmando essa missão de Jesus, que de fato Ele veio para nos adotar na família, ou para nos levar para a família de Deus na condição de filhos adotados. Tem que haver. E isso nunca será demais dizer. A gente autoavaliar, até ter a certeza da nossa salvação. E aí sim, passar pelo batismo, pelo sacramento do batismo. Isso é importante e não pode ser jamais negligenciado. Ok? Então, meus irmãos, o que foi que nós vimos hoje? Duas finalidades, pelo menos duas. Finalidades do envio de Jesus Cristo, a missão que Ele cumpriu aqui quando Ele se encarnou há 2000 anos. Cristo, Ele veio nos adotar, Cristo, Ele veio nos redimir, nos libertar. Concluindo aqui, lendo a parte conclusiva da nossa lição. A vinda de Jesus Cristo é o grande acontecimento da história. A vinda de Jesus Cristo é o grande acontecimento da história. Ele, Cristo, mudou completamente o curso do mundo e dos homens. Cristo mudou completamente, não só o curso da história, ela agora é dividida em antes e depois de Jesus Cristo, mas também Cristo mudou o curso dos homens, com toda certeza. E a nossa salvação é um exemplo desse fato, é um exemplo dessa realidade. São impactos
não só de ordem cronológica, conforme a gente acabou de dizer, porque a história do mundo é dividida em antes e depois de Jesus, mas também de ordem moral e de ordem espiritual, porque quer queira, quer não, com a vinda de Jesus Cristo, nós temos uma ordem moral estipulada. Nós devemos amar a Deus, amar o próximo. Então, é uma conduta de vida que, de certa forma, Cristo ele imprimiu. E ele imprimiu porque ele veio, ele se encarnou. Mas não só isso. Uma nova ordem no sentido espiritual, porque agora, dentre várias coisas, nós fomos libertos dos nossos pecados e agora, dentre várias coisas, nós fomos adotados na família de Deus. Na família de Deus. Jamais esse fato deve passar despercebido. A vinda de Jesus Cristo. Por mais que os ímpios, por mais que os inimigos da fé, eles venham contestar, eles venham desconsiderar, eles venham tratar com indiferença, o fato vai permanecer de pé. Eu sempre gosto de citar uma frase de Ulisses Guimarães, deputado constituinte, que já é morto há alguns anos. Ele dizia o seguinte, que não existe nada mais teimoso do que um fato. Não existe algo mais teimoso do que um fato, porque um fato não muda, né? Ele é teimoso. Então, ele tinha essa frase. Então, com a vinda de Jesus Cristo, é a mesma coisa. É um fato. Quer a pessoa queira aceitar ou não, quer a pessoa desconsidere ou não, o fato vai estar lá, independente de qualquer coisa. Então, o que é que a gente conclui? Que Jesus Cristo é um personagem que jamais passará. Jamais passará. Então, diante disso, o que é que a gente deve extrair em termos de lição? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, que a gente possa considerar o fato que Deus ele é o dono da história. Deus ele é o dono da história. E por que Deus ele é o dono da história? Porque ele comanda os fatos históricos e Deus tem os fatos históricos na palma da sua mão. Na palma da sua mão. No caso lá, a gente viu, quando chegou a plenitude do tempo, Deus usou o povo grego, Deus usou o povo romano, Deus usou o povo judeu, e eles se viram de auxiliares na vinda do seu filho. Deus organizou todo o cenário histórico. Então Deus, ele é o Senhor da história. A gente não vive num mundo que é levado por forças impessoais, não. A gente não vive num mundo que é conduzido pelo acaso, também não. Deus, ele é o Senhor da história. E a vinda de Jesus Cristo é uma comprovação dessa realidade. Então, que a gente possa ter essa noção. Mas não só isso. Que a gente possa contemplar a glória daquele que enviou o seu Filho glorioso para estar aqui junto a nós. Na próxima lição, a gente vai estudar acerca da divindade de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Que fato glorioso, meus irmãos. Que fato glorioso, minhas irmãs. Então a gente tem que se quedar diante desse Deus e a gente tem que fazer de fato esse reconhecimento. E por fim, jamais nós devemos esquecer que Jesus Cristo, ele é o personagem principal da história. Não existe Mahatma Gandhi, não existe ninguém que vá substituir a importância da pessoa de Jesus Cristo. Existem os países muçulmanos que eles desconsideram por completo a pessoa de Jesus? Sim, mas eles não podem desconsiderar a importância da pessoa de Jesus, porque lá mesmo, onde eles vivem, eles devem se submeter às datas, por exemplo, que são determinadas pelo nascimento de Jesus Cristo. Então eles não podem negar esse fato, eles não podem negar essa realidade. Então não existe ninguém. Existiram pessoas que deram sua contribuição ao longo da história da humanidade, existiram pessoas importantes para a história da humanidade, mas nenhuma delas vai substituir a pessoa de Jesus Cristo. Então a gente tem que crer e jamais nos esquecer dessa verdade.